Muito bem, estamos no ar com mais uma aula do nosso curso de Direito Tributário aqui no Master Juris. Eu sou Mauro Lopes, você que me acompanha, muito bem-vindo. Estamos estudando o princípio da anterioridade da lei tributária. O que eu me propus a fazer com vocês nessa aula é um resumo daquilo que a gente estudou nas aulas passadas, porque eu sei que é muita informação, eu sei que é muita variação em relação a espécies de anterioridade, exercício financeiro, 90 dias, só exercício financeiro, só 90 dias, exercício financeiro mais 90 dias, nenhuma espécie de anterioridade, enfim, há todo um microsistema em relação à anterioridade da lei tributária extraído do nosso texto constitucional. E eu vou trazer para vocês um resumo daquilo que a gente viu nas aulas passadas, para que vocês sedimentem esse conhecimento. Tá? Então vamos ver na tela o resumo em relação a quais tributos se submetem a quais espécies de anterioridade, ok? Vamos lá? Vamos dar uma verificada aqui na tela, deixa eu colocar a tela cheia para vocês. Isso, valendo, vamos lá. Resumo, anterioridade. Tá aí. Anterioridade máxima ou cheia, né, como a gente viu, é aquela que deriva da observância das alíneas B e C do artigo 150, inciso 3, ou seja, exercício financeiro e 90 dias. Então, como está aí na tela, ó, tributos cuja cobrança é vedada no mesmo exercício financeiro e antes de 90 dias da data da publicação da lei que os institui ou aumenta. Vem para mim aqui antes da gente ver quais são. Vamos relembrar então. Então, em relação a esses tributos que a gente vai ver agora, a lei que institui ou que aumenta qualquer deles só pode incidir no ano seguinte ao de sua publicação e a pelo menos 90 dias da data da publicação. Então, o contribuinte aqui tem essa garantia de que a lei que institui ou aumenta tributo publicada num ano só vai poder incidir no ano seguinte, quer dizer, no exercício financeiro seguinte, porque ano civil e exercício financeiro coincidem no Brasil, e desde que haja um período de pelo menos 90 dias entre a publicação da lei e a sua incidência. Tá? A gente já estudou isso e agora eu vou mostrar para vocês quais os tributos que se submetem a essa regra de anterioridade, que eu chamo de anterioridade máxima ou cheia, porque é o máximo de garantia que o Constituinte reservou nesse particular ao cidadão, ao contribuinte. Tá? Então, esses tributos que eu arrolei aqui são aqueles que não estão na exceção da linha B, nem na exceção da linha C, nem mesmo em normas especiais constitucionais que definem outro tipo de anterioridade. São aqueles tributos que, por não se enquadrarem em qualquer das normas excepcionais, submetem-se a essa conjunção das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição, de que resulta aí uma anterioridade máxima ou cheia. O termo fui eu que inventei. Você pode inventar o seu, simplesmente o que é importante é que você compreenda e saiba quais são os tributos submissos a essa modalidade de anterioridade. Vamos dar uma olhada aí na tela, então. Eu arrolei eles aqui. Vamos lá. Primeiro é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, Imposto Federal, previsto no 153, inciso 6. Também o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, previsto no 153.7, também imposto federal. Outro imposto federal, o Imposto Federal Residual, aquele que a União pode instituir por lei complementar, sem invadir materialidades já tributadas por estados e municípios, desde que seja não cumulativo, né? Então, o Imposto Federal Residual do 154, inciso 1, também, uma vez instituído, se subordinará à anterioridade máxima. Continuando, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITD, que é o Imposto Estadual, previsto no 155, inciso 1 da Constituição. Da mesma maneira, o ICMS, embaixo aí, o Imposto Estadual, só pode a instituição e o aumento se subordinam à anterioridade máxima, salvo, olha aqui uma ressalva específica para o ICMS, salvo em caso, deixa eu marcar aqui a ressalva para você saber onde é que eu estou lendo, ó. Salvo em caso de restabelecimento de alíquota original de ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes. Vem para mim aqui, ó, na tela. Aliás, aqui na câmera. O ICMS, um imposto estadual, subordina-se à regra de anterioridade máxima.
exercício financeiro e 90 dias. Agora, tem um caso específico, cuidado, porque cai em prova exatamente esse caso específico, em que a anterioridade é a anterioridade apenas... a gente vai ver, na verdade, qual é a hipótese de anterioridade, mas seria apenas 90 dias. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. É o caso excepcional em que o ICMS incide apenas sobre combustíveis e lubrificantes. É uma incidência monofásica, excepcional do ICMS, imposta pela Constituição, sobre combustíveis e lubrificantes. Nós vimos, nesse caso, a alíquota é definida por um ato conjunto, né, dos estados e do Distrito Federal, através de convênio, né, lá no CONFAS. Pois bem, a alíquota é definida nesse convênio. E a Constituição estabelece, a gente vai ver daqui a pouco a previsão, que essa alíquota pode ser reduzida e restabelecida sem obediência à anterioridade de exercício financeiro. Então, nesse caso específico do ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes, quando a alíquota do convênio é reduzida, quando é reduzida não acontece nada porque não se está aumentando o tributo, mas quando ela é restabelecida, nesse restabelecimento há um aumento, se você considerar que a alíquota anterior era mais baixa. Nesse restabelecimento é que a anterioridade é apenas de 90 dias. Somente nesse caso específico é que você não vai aplicar a anterioridade de exercício financeiro. Então, como regra geral, o ICMS, instituição e majoração, subordina-se à anterioridade máxima, cheia, exercício financeiro mais de 90 dias. Somente nessa circunstância específica, que a gente vai repisar daqui a pouco, é que a anterioridade aí é parcial, ok? Volta para a tela então. Vamos continuar. Outra situação aqui híbrida, ó. O IPVA, o Imposto Estadual que onera a propriedade de veículos automotores, previsto no 155, inciso 3. A anterioridade para o IPVA, seja instituição e seja aumento de alíquota, é a anterioridade máxima, exercício financeiro mais 90 dias. No caso em que a majoração decorra de alteração da base de cálculo, você não vai observar a anterioridade máxima. Você vai usar a anterioridade de exercício financeiro apenas, como a gente vai ver daqui a pouco. O mesmo vale para o IPTU. Também, como regra, se subordina à anterioridade máxima, exercício financeiro mais 90 dias, salvo quando a majoração decorra de alteração da base de cálculo, em que você não vai observar a anterioridade máxima, apenas a de exercício financeiro, tá? Então, cuidado com esses dois aí, porque também se subordina a um regime híbrido, tá? 80% seria a anterioridade máxima, mas esses 20% aí, é uma estimativa que eu fiz agora, nesse caso você só vai observar a anterioridade de exercício financeiro, como a gente vai ver daqui a pouco. Mais um. O imposto sobre a transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. É o imposto municipal, conhecido como ITBI, né, que onera a transmissão por ato oneroso inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos, bem como cessão de direitos à sua aquisição. ITBI subordina-se à anterioridade máxima, não está compreendido em nenhuma das exceções parciais ou totais. Outro municipal subordinando-se à anterioridade máxima é o ISS, o Imposto que onera os serviços de qualquer natureza. Tá? Taxas de polícia e de serviço. Qualquer taxa subordina-se à regra de anterioridade máxima, instituição e aumento, portanto, devem obedecer à anterioridade de exercício financeiro e de 90 dias. Não há nenhuma exceção que alcance taxas nesse particular. O mesmo vale para contribuição de melhoria, também figura tributária que não está excepcionada, ainda que parcialmente, do princípio da anterioridade, então você aplica as alíneas B e C do 153 da Constituição tranquilamente, sem nenhuma dúvida. Empréstimo compulsório. Bom, empréstimo compulsório você sabe que tem dois. Um deles é o empréstimo compulsório para despesa extraordinária em caso de guerra, e o outro é esse aí que está mencionado, empréstimo compulsório para formar um fundo de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Anterioridade máxima só se aplica para esse, previsto no inciso 2 do 148, porque para o primeiro você não vai observar anterioridade alguma. Tá? Então, empréstimo compulsório
para formar fundo de investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, anterioridade máxima, exercício financeiro, mais 90 dias, seja na instituição, seja no aumento. Contribuições sociais gerais. As contribuições sociais podem financiar a Seguridade Social ou podem ser consideradas contribuições sociais gerais. Quando elas não financiam a Seguridade Social, elas são consideradas gerais. As contribuições sociais gerais subordinam-se à anterioridade máxima, exercício financeiro mais 90 dias. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social, essas só se subordinam à noventena, à anterioridade de 90 dias, tá? Então fica ligado, vem para mim aqui, ó. Quando se tratar de contribuição social, fica ligado para você saber o que ela custeia. Se ela custeia saúde, assistência ou previdência, é uma contribuição social que financia a Seguridade Social. E, nesse caso, se aplica aquela norma excepcional especial do 195, parágrafo 6º, ou seja, a anterioridade é apenas de 90 dias. Agora, se ela é uma contribuição social geral, como a contribuição do salário educação, que financia a educação, a contribuição que financia as entidades do Sistema S, vinculadas ao serviço de formação profissional, SESI, SENAI, SENAC, aquelas do 240 da Constituição, são contribuições que financiam alguma atividade do Estado no campo social, mas que não envolve saúde, assistência ou previdência. São as chamadas contribuições sociais gerais. Para essas contribuição social, para o FGTS também. Então, para essas contribuições, você vai aplicar a anterioridade máxima, exercício financeiro mais 90 dias. Tá? Então, se te perguntarem a qual regime de anterioridade se submetem as contribuições sociais, você vai ter que responder com uma outra pergunta. Depende. Quais são as contribuições sociais que você está falando? Se a pessoa disser todas, qualquer uma, você fala depende. Se for contribuição social que financia a Seguridade Social, anterioridade de 90 dias, noventena apenas. Por quê? Porque a norma especial do 195, parágrafo 6º, a elas se dirige e determina apenas que se observe o período de 90 dias entre a publicação da lei que institui ou modifica no sentido de aumento, o Supremo já deu esse sentido de aumento, né? E a data da incidência sobre fatos geradores, 90 dias. Agora, se for uma contribuição social que financie qualquer outro campo, qualquer atividade fora da Seguridade Social, então a anterioridade é máxima. Exercício financeiro e 90 dias. É a regra geral do 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Bota na tela aí. Contribuições de intervenção no domínio econômico, CID. As CIDs também se subordinam à anterioridade máxima, salvo num caso, e bem específico, seria 1% das CIDs. Ó. É o caso do restabelecimento da alíquota legal da CID relacionada às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, por ato do Poder Executivo. Então vem para mim aqui, ó. A que regime de anterioridade se submete a CID? Anterioridade máxima. Se for uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a anterioridade é máxima. Exercício financeiro, mais 90 dias. E se for a CID combustíveis, a CID que incide sobre importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. A chamada CID combustíveis. Qual é o regime de anterioridade? Máxima. Máxima. Instituída ou aumentada, exercício financeiro mais 90 dias. Tá. E no caso em que o Poder Executivo reduza a alíquota legal da CID combustíveis, qual o regime de anterioridade a ser aplicado? Nenhum. O Poder Executivo reduziu a alíquota. Reduzir o tributo não atrai incidência do princípio da anterioridade. O contribuinte não precisa de tempo para se preparar para a redução de tributo, né? A redução de tributo é importante para ele, é boa para ele, então pode incidir imediatamente. Não há nenhuma violação ao princípio da não surpresa. Tá. E na hipótese em que essa alíquota reduzida seja restabelecida pelo Poder Executivo? Essa sim. É a única hipótese em que você não vai observar a anterioridade máxima. Você vai observar uma outra espécie de anterioridade, que é apenas a de 90 dias, a gente vai ver daqui a pouco.
Tá? Então, somente nesse caso de CID combustíveis, quando a alíquota anteriormente reduzida pelo Poder Executivo tenha sido restabelecida. Somente nessa circunstância é que a anterioridade não será máxima. Em todas as outras das CIDs, inclusive da CID combustível, a anterioridade máxima a ser observada. Bota aí na tela. Ainda dentro das contribuições. Contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, por exemplo, as anuidades cobradas pelos conselhos de classe dos profissionais, nas profissões regulamentadas, né? Previsto também no artigo 149 caput da Constituição. Anterioridade máxima, não há nenhuma exceção, nenhuma hipótese em que a anterioridade não seja essa de exercício financeiro mais 90 dias. Finalmente, a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, também conhecida como COSIP, prevista no 149, a linha A. Qual é a anterioridade em relação a ela? Máxima também, não está enquadrada em nenhuma das exceções, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui, nesse quadro, nesse esboço, quais tributos submetem-se à regra geral de anterioridade e exercício financeiro mais 90 dias. Vamos ver agora o resumo. Isso a gente já tinha estudado, embora não tivesse esmiuçado todos os tributos, mas por exclusão você chega a eles. Quando você verifica quais são aqueles que se submetem à anterioridade só de exercício financeiro, quais os que se submetem à anterioridade de 90 dias apenas e quais aqueles que não se submetem a nenhuma espécie de anterioridade, por exclusão você chega à conclusão sobre aqueles que se submetem à regra de anterioridade máxima, cheia, e eu trouxe para vocês aí, para vocês não terem esse trabalho. Vamos ver agora os tributos que se submetem à anterioridade de exercício financeiro, exclusivamente. Bota na tela aí, ó. Anterioridade média, ou de exercício financeiro, ou tradicional, enfim, aquela que é tradicional no direito brasileiro. São tributos cuja cobrança é vedada apenas no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os tenha instituído ou aumentado. Então, a previsão da linha B do artigo 150, inciso 3, combinada com a do parágrafo 1º, que define exceções à linha C, ou seja, tributos que não se subordinam aos 90 dias adicionais, tá? Então, eu já fiz essa relação para vocês aqui e vou mostrar. Então, para esses tributos, basta que a lei seja publicada até 31 de dezembro de um ano para que possa incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Primeiro caso, do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, o IR, um imposto federal. E o segundo caso, são casos específicos do IPVA e do IPTU. O IPVA é o imposto estadual, que onera a propriedade de veículos automotores, e o IPTU, o imposto municipal, que onera a propriedade predial e territorial urbana. Então, nesses dois casos, segundo o parágrafo 1º, você vai observar apenas a anterioridade de 90 dias, quando eles forem majorados em decorrência da alteração de base de cálculo. Desculpa. Você vai observar apenas a anterioridade de exercício financeiro, quer dizer, não se aplica a linha C a esses casos específicos. Então, vem para mim. Repetindo, IPVA e IPTU são instituídos e aumentados como regra, com observância à anterioridade máxima, exercício financeiro mais 90 dias. Agora, na específica hipótese em que o aumento deles tenha decorrido de modificação da base de cálculo deles, né, no caso do IPVA, a base de cálculo, o valor venal do veículo. No caso do IPTU, o valor venal do imóvel localizado na zona urbana do município. O valor venal é o valor que o bem alcançaria numa venda em condições normais de mercado. Quanto vale aquele bem, né? Então, quando o município, quando o Estado quiserem readequar os valores dos bens a uma nova realidade de mercado e disso resultar um aumento na carga tributária, mantida a alíquota, há um aumento pela modificação da base de cálculo, podem fazer isso até o dia 31 de dezembro de um ano para cobrar o tributo no dia seguinte, porque o tributo incide a partir de 1º de janeiro. Né? Normalmente, no dia 1º de janeiro, os proprietários são tributados. Naquela data, no dia 1º de janeiro, são eles considerados contribuintes do IPTU e do IPVA daquele ano. Tá? Então, até o último dia do ano é possível ser feita a adequação dos valores venais desses bens, ainda que resulte em aumento da carga tributária já para o dia seguinte, né, para o ano seguinte, porque a Constituição afastou a exigência dos adicionais 90 dias de anterioridade. Somente nesses casos, né, em que o aumento decorra de fixação de adequação
da base de cálculo desses impostos. Então fica muito esperto com isso para a prova objetiva, para você não dar nenhuma mancada, né? Aumento de alíquota, instituição, anterioridade máxima. Agora, aumento decorrente de fixação de base de cálculo, aí sim é que a anterioridade será apenas de exercício financeiro, ok? Muito bem. Continuando o nosso resumo, bota na tela, vamos ver a anterioridade mínima, ou mitigada, ou nonagesimal, ou anterioridade de 90 dias, ou pura e simplesmente noventena, né? Vários autores fazem indicação dessa terminologia aí nas suas obras. Então, eu trouxe basicamente todas aqui que vocês podem utilizar. São tributos cuja cobrança é tão somente vedada antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. Então, esses tributos, a regra de anterioridade deles ignora exercício financeiro. Para eles, o importante é que entre a publicação da lei e a data em que eles incidem, 90 dias, um período fixo, tenha transcorrido, pelo menos. Tá? Então, é um prazo fixo para o contribuinte se organizar, se preparar para a nova realidade tributária agravada, né, que terá de suportar. Que tributos são esses? Então, a gente identifica esses tributos pela previsão do 150, inciso 3, a linha C, combinado com o parágrafo 1º. Então, aqui você vai ver aqueles que não se subordinam à linha B e portanto, se subordinarão apenas à linha C, já que a ela não estão excepcionados, ou aqueles que estão enquadrados no 195, parágrafo 6º, né, que traz uma regra que se basta e que substitui as alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150. Então, vamos ver quais são. Começando por aqueles previstos no 195, né, aqueles que são abraçados pela observância do parágrafo 6º do 195. São as contribuições sociais que se destinam ao custeio da Seguridade Social, aquelas que custeiam assistência, saúde e previdência. Então vem para mim aqui, ó. Contribuições que financiam a Seguridade Social. A contribuição previdenciária do patrão e do trabalhador, né? Aquela que o patrão paga como contribuinte e que retém como fonte pagadora do empregado, aquela de responsabilidade do empregado inicial, né? A contribuição também do autônomo, que é uma contribuição previdenciária, que ele recolhe, ele não tem empregador, ele é autônomo, mas ele é obrigado também a contribuir, ele é segurado obrigatório da Previdência, né? A contribuição sobre o lucro das empresas, a CSLL, a contribuição sobre receita e faturamento, PIS e COFINS, a contribuição sobre a receita do concurso de prognósticos, né? A contribuição conhecida como PIS, COFINS, importação, enfim, as contribuições que estão previstas no artigo 195 da Constituição. Aliás, o 195, no parágrafo 4º, prevê uma competência residual da União para instituir outras contribuições para financiar a Seguridade Social. Se a União exercer essa competência residual, por lei complementar, claro, ela tem que fazer isso, tem que ser por lei complementar, porque há um atrelamento à previsão do 154.1, que é a da competência residual para impostos, né? Então, se a União exercer essa competência residual por lei complementar, instituindo uma nova contribuição para financiar a Seguridade Social, essa nova contribuição também terá de observar a previsão do 195, parágrafo 6º, que é a anterioridade de 90 dias. Bota na tela aí, ó. Essa anterioridade de 90 dias inclui também as contribuições que estados, DF e municípios impõem aos seus servidores, previstas no 149, parágrafo 1º, as contribuições que custeiam a previdência dos servidores públicos, a previdência estatutária dos servidores estaduais e municipais. Também se submetem eles, essas contribuições, à anterioridade de 90 dias. E a CPMF, enquanto existiu, vem para mim aqui, ó. Enquanto existiu, a CPMF financiava saúde e previdência. Tá? Começou financiando saúde, depois passou a financiar também a previdência. Portanto, a CPMF, enquanto existiu, era uma contribuição que financiava a Seguridade Social. Portanto, a CPMF sempre teve de observar a anterioridade
nonagesimal, a noventena. Isso é pacífico na jurisprudência, o próprio legislador acabava reconhecendo isso. Então, enquanto existiu, enquanto foi cobrada, a CPMF, por financiar atividades realizadas no campo da Seguridade Social, tinha de observar também essa regra específica de anterioridade de 90 dias. Tá? Então, 195, parágrafo 6º, que trata da noventena, da anterioridade nonagesimal ou de 90 dias exclusivamente, sem exercício financeiro, deve ser observado para toda e qualquer contribuição social que financia a Seguridade Social, principalmente, em princípio, são aquelas federais, da União Federal, mas estados, DF e municípios também cobram dos seus próprios servidores esse tipo de contribuição, já que custeiam a previdência deles. Portanto, também não deixa de ser uma contribuição para a Seguridade Social, também subordinando-se aí à anterioridade de 90 dias. Então, saindo do 195, parágrafo 6º, bota na tela aí, vamos continuar. Ó. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto Federal, previsto no artigo 153, inciso 4. O IPI submete-se exclusivamente à anterioridade de 90 dias, da linha C. Por quê? Porque no parágrafo 1º do artigo 150, ele está excepcionado da linha B. Ele não se submete à anterioridade de exercício financeiro. Então, o IPI deve ser instituído e aumentado com observância da anterioridade nonagesimal, 90 dias. Tá? IPI, anterioridade nonagesimal, não esqueçam disso. Vamos lá, aqueles dois casos agora no ICMS e na CID combustíveis. Ó. Primeiro, o ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes. Esse caso, a alíquota é fixada por deliberação dos estados e do Distrito Federal, através de convênio, nós já falamos disso. Quando essa alíquota, depois de ser reduzida, é restabelecida, você vai observar o 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição, que afasta a observância da anterioridade de exercício financeiro, afasta a observância da linha B do 150, inciso 3, subsistindo, portanto, a linha C, que é a anterioridade de 90 dias. Então, somente nesse caso específico do ICMS monofásico que incide sobre combustíveis e lubrificantes, sendo a sua alíquota fixada por deliberação de estados e do DF. Quando é reduzida e depois restabelecida, a única anterioridade a ser observada é a de 90 dias. Da mesma maneira, a CID combustíveis, a CID que está relacionada às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. Quando ela é reduzida, tem a sua alíquota reduzida por ato do executivo e posteriormente restabelecida, você vai observar o 177, parágrafo 4º, inciso 1b, que afasta a observância da anterioridade de exercício financeiro, porque afasta a observância do 153b da Constituição, subsistindo, portanto, nesse caso, o 153c, ou seja, a anterioridade de 90 dias. Tá? Então, vem para mim aqui, situações específicas do ICMS, que é ICMS combustível, e a CID combustível, ainda assim, situação específica desses dois tributos. Cuidado, porque se o legislador aumentar a alíquota da CID combustíveis, a anterioridade é máxima. Por quê? Porque a alíquota da lei foi aumentada. Diferente do caso em que o Poder Executivo reduz a alíquota da lei e depois a restabelece. Somente nesse restabelecimento é que a anterioridade é específica de 90 dias. Fora desse caso, na instituição e no aumento da alíquota legal, aí você vai observar a anterioridade máxima normal. Mesma coisa com o ICMS, tá? Mesmo tratamento. Vamos finalizar então com as exceções ao princípio da anterioridade, ou seja, vamos ver, bota na tela aí quais são os tributos que podem ser instituídos e majorados sem que a eficácia das leis respectivas submeta-se a anterioridade alguma, ou seja, para esses tributos não há nenhuma espécie de anterioridade a ser observada. Eles estão indicados no artigo 150, parágrafo 1º, como excepcionais tanto a linha B do 153 quanto a linha C. Então, para eles não vale nem exercício financeiro nem 90 dias. Eles podem ser instituídos, aumentados e cobrados imediatamente. Só não podem incidir para trás, porque a irretroatividade não permite. Mas para frente podem incidir a partir do dia seguinte ao da publicação da lei. É o caso do imposto de importação, imposto federal, previsto no 153, inciso 1. É o caso do imposto de exportação,
previsto no 153, inciso 2, também um imposto federal. É um caso do imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, o chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, previsto no 153, inciso 5. É o caso do imposto extraordinário, que pode ser instituído na iminência ou no caso de guerra externa, previsto no 154, inciso 2, também um imposto federal. E, finalmente, é o caso do empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, previsto no 148, inciso 1. Vejam que são 5 tributos federais, 4 impostos, né? Importação, exportação, IOF e o Imposto Extraordinário da Guerra, e o empréstimo compulsório, que também é federal, porque só a União pode instituir empréstimos compulsórios. No caso do inciso 1 do 148, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Então, vem para mim, são essas 5 figuras tributárias de competência da União, que podem ser instituídas, aumentadas, sem qualquer observância a regra alguma de anterioridade. Então, não se aplica o princípio de anterioridade a essas figuras. O texto original da Constituição é que estabeleceu essas exceções, portanto, não há nenhuma mácula, já que o Constituinte original pode se auto-excepcionar, né? Quem não pode, nesse caso específico, é o derivado. O Constituinte derivado, ou seja, a emenda constitucional, pode excepcionar, limitar a abrangência de um princípio tributário dessa magnitude, como é o da anterioridade. No texto original você encontra essas 5 exceções que estão aí indicadas para vocês. E com isso está estabelecido o quadro, tá? O quadro sinótico, um quadro entre aspas, né? Eu queria nessa aula trazer para vocês, portanto, esse resumo para que vocês pudessem, de alguma maneira, sedimentar aquilo que a gente estudou nas aulas passadas. Professor, a gente está há várias aulas tratando do princípio da anterioridade. Acabou? Não, não acabou. Na próxima aula a gente vai falar da medida provisória e o princípio da anterioridade. Quer dizer, como é que a gente observa o princípio da anterioridade quando o tributo tenha sido instituído ou aumentado via medida provisória. Conta da data da publicação da medida provisória, conta da conversão em lei, se ela for reeditada, se ela não for reeditada, como é que funciona, e se for imposto, se for contribuição, enfim, como é que a gente vai poder sistematizar esse tema. Cuidado, porque se você não sistematizar vai virar uma confusão na sua cabeça, né? Então vamos tentar fazer isso na próxima aula, aí sim, a gente vai encerrar com chave de ouro e com conhecimento sedimentado o estudo do princípio da anterioridade da lei tributária, esse princípio tão importante para a nossa matéria. Ok? Obrigado pela audiência, eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau!